pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e hoje nós estamos finalizando, os nossos estudos antes do vestibular da UEL, que é o próximo domingo, dia 6 agora de março de 2022. E hoje eu vou fazer uma aula mais rápida, uma aula de revisão. Vou trazer alguns exercícios que já caíram no vestibular da UEL para vocês verem mais ou menos como que é o modelo e como que é a dinâmica dos exercícios, que cai no vestibular da UEL. Então, vamos começar com esse exercício agora, que caiu agora em 2020. Ele diz assim: no dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, localizado geograficamente na região metropolitana de Belo Horizonte. Acho que vocês estão lembrando deste fato, né? Resultando no maior desastre de rejeitos de mineração e vítimas fatais até então registrado no Brasil. Aí ele faz a seguinte pergunta: sobre os impactos socioambientais desse desastre, assinale a alternativa correta. Então vamos ver as alternativas e vamos eliminando. Alternativa A: a lama que cobriu a bacia hidrográfica no rio Paraupeba, rica em materiais orgânicos, ajuda no crescimento de espécies vegetais aquáticas, o que contribui para a recuperação do ecossistema da área atingida. B: o rompimento da barragem poderia ter sido evitado se o sistema de alerta utilizado pela empresa responsável tivesse funcionando, avisando a população das áreas do montante. C: os rejeitos de mineração provocaram a mutuação de diversas espécies da fauna que habitam a bacia do rio Paraupeba, tornando-as resistentes a esse tipo de material. D: o rio Paraupeba pode ser recuperado utilizando medidas como o desassoreamento do leito e a biorremediação, mesmo sabendo que a recomposição da fauna e da flora será lenta. E por último, a letra E, ele fala assim: os ciclos de vetores responsáveis pela disseminação de doenças foi pouco alterado, o que para a população é benéfico, pois impossibilita o surto de doenças como a dengue e a febre amarela. Então, pause esse vídeo agora para vocês verem as alternativas. Lembrando que ele quer saber os impactos socioambientais do desastre, tá bom? Algumas alternativas estão aí, mas não está mostrando, sobre os impactos, tá bom? Depois nós vemos a alternativa correta. Então, a alternativa correta, a alternativa D, que ela fala assim: o rio Paraupeba pode ser recuperado utilizando-se medidas como o desassoreamento do leito e a biorremediação, mesmo sabendo que a recomposição da fauna e da flora está lenta. Sim, vai ser lento, Não vai ser uma coisa tão rápida. Isso leva o quê? Até mesmo décadas, para ela voltar partes como ela era antes, sabendo que ela nunca vai voltar como era antes. Então, vamos ver por que as outras alternativas não estão corretas, sobre os impactos socioambientais. Lembra que é socioambientais, não somente o que? Social e não somente ambiental. Ele quer os dois impactos. E é o que fala a alternativa D. A lama que cobriu a bacia hidrográfica do rio Paraupeba, rica em matéria orgânica, ajuda o crescimento dessas vezes. Ela era rica, pessoal, em matéria orgânica? Não, pessoal, ela não era rica em matéria orgânica, Ela tinha o quê? Principalmente o quê? Os minerais altamente tóxicos, Ajuda o crescimento de espécies vegetais aquáticas? Não, pessoal, também não, tá bom? Tinha que ser aqui vegetações, principalmente as terrestres. Então, a alternativa D está errada. Alternativa B. O rompimento da barragem poderia ter sido evitado se o sistema de alerta utilizado pela empresa responsável tivesse funcionado. A visão da população já sim, está certo, Se tivesse tudo certinho, o sistema, se a população tivesse passado por alguma espécie de treinamento, também teria funcionado. Mas não é isso que está pedindo o anunciado. Então, a alternativa está errada também. C. Os rejeitos de mineração provocaram a mutuação de diversas espécies da fauna que habitam a bacia do rio Paraupeba, tornando-se resistentes a esse tipo de material. E isso, pessoal, nós vamos ver a partir de pesquisas científicas e ao longo do tempo. Nesse instante, nós sabemos que isso vai acontecer, mas nós não sabemos de que maneira. E também aqui não está falando sobre o que? O lado social, mas sim principalmente o lado ambiental. Então, a alternativa está errada. E o E fala assim: os ciclos de vetores responsáveis pela disseminação de doenças foi pouco alterado? Não, foi muito alterado,
O que para a população é benéfico? Não, pessoal, é prejudicial. Então, a alternativa E está errada. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos ver agora outra da UEL de 2020, que fala assim. Em novembro de 2007, foi anunciada a existência de extensos campos de petróleo na camada pré-sal brasileira, como a do Tupi. Atualmente, estima-se que em toda a sua extensão, a camada pré-sal abriga-se um total de 100 bilhões de barris de petróleo em reservas, o que coloca o país no grupo dos maiores produtores mundiais. Então, você pode ver, pessoal, que é um assunto sobre o pré-sal. Ele está trazendo algo que já aconteceu há alguns anos, mas ele vai o quê? Trazer na sua atualidade agora. Sobre o pré-sal, assinar a alternativa correta. Então, mesma coisa. Pausa esse vídeo, faça as alternativas e depois a gente volta para a gente ver qual que é a questão correta. Então, vamos ver a alternativa A. A produção petrolífera no Brasil é insuficiente para o consumo interno e mesmo com a descoberta do pré-sal, o país depende de importações do petróleo pesado. B. O petróleo encontrado no pré-sal localizado nas bacias sedimentares, tendo três as principais, Espírito Santo, de Campos de Santos. C. As formações do pré-sal do Brasil datam do período quaternário da era mesozoica, o mesmo período em que surgem os peixes e a vegetação dos continentes. A extração de petróleo do pré-sal tem se mostrado ineficiente, sendo um pequeno volume extraído, em função das limitações técnicas do elevado custo de exploração, e a profundidade que se encontra as reservas do pré-sal impossibilita o risco de vazamento de desastres ambientais, evitando prejuízos à biodiversidade. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que ele quer saber as camadas do pré-sal. Onde que estão as camadas do pré-sal, né? Que é nas bacias sedimentares, entrada de Espírito Santo, Campos, no Rio de Janeiro e Santos, no São Paulo. Vamos ver por que as outras estão erradas. A produção petrolífera no Brasil é insuficiente? Não, pessoal, ela é suficiente. Só que nós o que exportamos grandes quantidades de petróleo. Então, a alternativa A está errada. A formação do pré-sal data do período quaternário na área mesozoica, o mesmo período que surgiu os peixes e as vegetações dos continentes? Não. Então, a alternativa está errada. B. A extração de petróleo no pré-sal tem se mostrado ineficiente? Não, pessoal. Ela é mostrado que é eficiente. Só que nós o que exportamos grandes quantidades, né? Então, a alternativa está errada. E a profundidade que se encontra as reservas do pré-sal impossibilita os riscos de vazamento? Não, pessoal. Também existe risco de vazamento, existe riscos de desastres ambientais e também existe casos de prejuízos à biodiversidade, sim. Então, a alternativa também está errada. Vamos para outra questão agora. O EL 2019. Leia o texto a seguir. A climatologia constitui um estudo científico do clima. Ela trata dos padrões de comportamento da atmosfera em suas interações com entidades humanas e com a superfície do planeta durante um longo período do tempo. Foi retirado do livro do Mendonça, de Climatologia, Noções Básicas do Clima do Brasil. Aí vem a pergunta assim, com base nos conhecimentos sobre climatologia, atribua V para verdadeiro e F para falso. Aí vai. O estudo em climatologia possibilitou desvendar as dinâmicas naturais e o comportamento da atmosfera para que os grupos sociais superassem as condições de meros espectadores das intemperias naturais e compreendesse o funcionamento de alguns fenômenos em diferentes localidades? Sim, pessoal, a alternativa ela é o quê? Verdadeira. Foi a partir dos estudos climáticos que nós conseguimos entender mais a natureza, as dinâmicas das naturezas. Nós até comentamos esse assunto na nossa aula presencial e no cursinho, né? Nossa revisão. Os monitoramentos das condições atmosféricas realizados em cada segundo em escala local foram possíveis em razão do lançamento de satélites meteorológicos e maior confiabilidade desde o final do século XIX? Não, pessoal, a alternativa está falsa. Por que essa alternativa está falsa? E geralmente essas condições de atmosfera são realizadas em cada segundo, nem sempre são feitas em cada segundo. Nem todas as estações meteorológicas, pessoal, elas são automáticas. Em escala local? Não, geralmente em escala regional também. As ilhas de calor é um fenômeno climático típico das grandes cidades que colabora para o aumento dos índices de poluição, resultando na elevação de temperaturas médias nas áreas centrais da mancha urbana, em comparação com as áreas periféricas e as áreas rurais?
Sim, nós falamos isso também na nossa aula presencial, aí no cursinho de revisão. A outra alternativa, o difícil acesso às informações meteorológicas e climatológicas tornou-se os conhecimentos da dinâmica atmosférica planetária regional restrita à elite científica, que impediu a elaboração de pesquisas popularizando as ciências climatológicas. Não, pessoal, a alternativa ela é o quê? Ela é falsa, não, ela disseminou, né, cada vez mais as questões de climatologia, né? Hoje está muito mais fácil, nós temos mais sites, nós temos mais acesso à climatologia, às previsões do tempo. Os elementos do clima, radiação solar, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade de direção dos ventos, precipitação, são grandezas que caracterizam o estado da atmosfera e descrevem suas condições em um dado local e instante. Sim, a alternativa está o quê? Correta, é a alternativa verdadeira. Assinar a alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta, então, como a gente estava fazendo, ela é o quê? Verdadeiro, falso e verdadeira. Tá? Então, essa alternativa é a alternativa D. Vamos passar agora uma questão regional aqui do Paraná, tá? O EL de 2017. Leia o texto e o mapa a seguir. Os primeiros a fazerem uso da erva mate foram os índios guaranis, que habitavam a região definida pelas bacias do rio Paraná, Paraguai e Uruguai, na época da chegada dos colonizadores espanhóis. Na metade do século XVI até 1632, a extração da erva mate era a atividade econômica mais importante da província del Guaíra, território que abrangia praticamente o Paraná, na qual foram fundadas 3 cidades espanholas e 15 reduções jesuítas. Então, ele trouxe o mapa do Paraná da época, né? Então, ele está falando de uma região del Guaíra, e aqui eles têm as legendas, né, das principais cidades da época, né, e como que elas se desenvolveram. Aí ele traz as alternativas. Com base nos conhecimentos sobre a presença da erva mate paraguensis do estado do Paraná, considere as alternativas a seguir. 1. A presença do mate na porção oeste do estado proporcionou o desenvolvimento da ferrovia naquela região. 2. O interior do Paraná transformou-se com a crescente importância da indústria do mate, pois a intensificação do extrativismo favoreceu a ocupação das áreas basicamente inexploradas. 3. A área compreendida entre os vales dos rios Ivaí e Tibagi foi adquirida pelo capital inglês interessado na exploração das ervas da região. 4. A intensificação do extrativismo do mate, o crescimento da importância da sua indústria, favoreceram a ocupação e substituição das áreas anteriormente voltadas ao plantio do café. Aí ele pede o que? As alternativas corretas, de 1 a 5, e vocês têm que ver quais são as alternativas corretas. Então, pause esse vídeo para vocês verem a resposta correta depois. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa A, que fala 1 e a 2. Então, a presença do mate na porção oeste da produção do desenvolvimento da ferrovia naquela região? Sim, foi graças à riqueza, né, ou seja, da presença do mate, que se construiu o quê? As ferrovias nas regiões oeste do estado, né, o que ajudou o seu desenvolvimento. 2. O interior do Paraná transformou-se com a crescente importância da indústria do mate, pois a intensificação extrativista favoreceu a ocupação de áreas basicamente inexploradas. Sim, principalmente o quê? O grande centro da região aqui do estado do Paraná, né? Então foi graças à erva, né, mate daquela época, que houve o quê? Uma evolução da população do leste para o lado oeste do estado do Paraná. Vamos ver por que a 3 e a 4 elas estão erradas. A área compreendida entre os vales dos rios Ivaí e Tibagi, foi adquirida pelo capital inglês interessado na exploração das ervas na região? Não, não foi pelas ervas, mas sim pela exploração da mata e posteriormente para o plantio do café. Então, a alternativa está errada. Quarta, a intensificação do extrativismo do mate, a crescente importância da sua indústria, favorecer a ocupação e a substituições de áreas anteriormente voltadas para o plantio de café? Não, não é primeiro o que? As ervas mates, mas depois o café, mas sim o que? Foi o que? O café que ocupou essas áreas, né? Muitas vezes essas áreas nós temos aqui no norte do Paraná, a produção de café, nem existiram o mate, né? Por isso que a alternativa é a 1 e a 2. O EL 2014 agora. Nas últimas décadas do século XX,
o Paraná passou por profundas modificações socioespaciais no que tange a sua organização e evolução das atividades econômicas, mudanças bases técnicas da produção agrícola e consequente à sua urbanização. Tais transformações estão inseridas nos processos de expansão capitalista e na inserção do Estado no desenvolvimento capital mundial. Então, esse foi um texto introdutório avisando que vai ser uma questão voltada para a regionalização do Estado do Paraná. Com base nos conhecimentos referentes ao processo de urbanização paranaense, suas mesorregiões, principais cidades econômicas, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver qual a alternativa que nós temos todos esses dados, né? A região metropolitana de Curitiba apresenta como uma base produtiva principal as indústrias moveleiras instaladas na periferia dos municípios constituídos dessa região, ou seja, a região metropolitana de Curitiba. B. Maringá e Londrina, as cidades mais importantes do norte central paranaense, têm como atividade econômica principal o setor terciário, que atende várias cidades da região. Na mesma região sudoeste paranaense, ou seja, Cascavel e Foz do Iguaçu, são os principais centros urbanos, tendo como base produtiva a indústrias têxteis, automobilísticas e alimentícias. D. O município mais importante da mesorregião central sul paranaense, União da Vitória e Irati, tem como principal atividade econômica indústrias siderúrgicas e alimentícias. E a alternativa E fala o quê? Umuarama e Paranavaí são as principais cidades do oeste paranaense e tiveram efetivo aumento da sua população devido à instalação das indústrias têxteis. Então, pausa esse vídeo para a gente ver a alternativa correta e por que as outras estão erradas. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que fala que Maringá e Londrina são cidades mais importantes do norte do estado do Paraná, tem como atividade econômica principal o setor terciário, ou seja, serviços, principalmente o comércio, né, daí no caso, que atende várias cidades de toda a região. Sim, várias pessoas, né, de outras cidades vêm para aqui, Londrina, para os produtos de serviço, como principalmente educação, a saúde, nós temos o comércio, né, que é muito fortalecido. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. Alternativa A. Região metropolitana de Curitiba apresenta uma base produtiva principal das indústrias moveleiras, está na periferia dos municípios. Não, pessoal. Moveleiras é principalmente aqui na região de Arapongas, Apucarana, né? A alternativa está errada. Alternativa C. A mesma região sudoeste do Paraná, Cascavel e Foz do Iguaçu, são os principais centros urbanos, tem como base as indústrias têxteis? Não, pessoal. É a região lá de Umuarama, principalmente, né? Maringá também, automobilística? Não, principalmente a região de Curitiba. E alimentícios também Curitiba e região aqui metropolitana de Maringá. Os municípios mais... Então, a alternativa está errada. A alternativa D. Os municípios mais importantes da mesma região centro-sul paranaense, ou seja, União da Vitória e Irati, com principal atividade econômica e indústrias siderúrgicas? Não. Está lá na região de Curitiba. E alimentícias também não. Como eu falei, Curitiba e região de Maringá também. E a última fala, Umuarama e Paranavaí. São as principais cidades do oeste paranaense e tiveram eletivo aumento da população devido à instalação de indústrias têxteis. Umuarama, sim. Paranavaí, não. Então a alternativa está errada também. O EL 2020, vamos ver agora sobre os climogramas. O climograma é uma forma gráfica de representação do clima que indica a média térmica e a pluviosidade de uma determinada localidade. Sua coluna indica a precipitação e a linha a temperatura em graus Celsius. Com base nos conhecimentos sobre os tipos climáticos, relaciona os climogramas a seguir com os tipos do clima do Brasil. Então, nós temos o climograma 1, 2, 3 e 4. Né? Então, nós temos a linha, que é a temperatura, né? Cada um está representando. E nós temos o quê? Os grafiquinhos, né? Que essa área cinza mais escura representa a precipitação. Então, aqui nós podemos ver que é uma área que temos grandes precipitações, momento de precipitação. Uma área que tem que A3, baixas precipitações e uma temperatura também que oscila, né, que tem uma oscilação pouca. Aqui também uma temperatura que tem uma oscilação também pouca. Aqui nós temos o quê? Uma precipitação média ao longo do ano, porém nós temos o quê? Uma temperatura que oscila muito durante o ano. E aqui nós temos o quê? Estações bem definidas, né? Ou seja, chove principalmente nos meses de verão, primavera, verão, e nós podemos ver que principalmente maio, junho, julho e agosto nós temos o quê? Poucas precipitações, e a temperatura também ela oscila
pouco também ao longo do ano. Analisando a partir disso, nós podemos ver as questões. Olha aqui eu coloquei para vocês novamente, né? A 1, a 2, a 3 e a 4. O A. O clima equatorial caracteriza pelo domínio das massas de ar equatorial continental, com temperatura média anual em torno de 24 graus e a pluviosidade anual em torno de 2.500 milímetros. Qual é desses cromogramas 1, 2, 3 e 4? Nós temos a alternativa correta daí no caso. Então, aqui, olha, ele fala que o clima equatorial caracteriza pelo domínio de massas de ar equatorais, ou seja, aquela massa de ar úmidas, com temperatura anual em torno de 24 graus, nós podemos ver ó, que é praticamente quase reta, e também a pluviosidade anual em 2.500 milímetros. Se nós fôssemos somar cada um desses meses, ia dar em média em torno de 2.500. Então, aqui, a 4 é a A. Então, nós já matamos o porquê. Às vezes, pessoal, vocês nem precisam saber os nomes dos climas, mas sim só vocês lendo e observando os gráficos, como ele vai desenvolvendo, então nós vamos já aqui caracterizando qual é. O clima subtropical caracteriza pelo domínio da massa de ar tropical atlântica, tropical continental e polar atlântica. Lembre-se que nós vimos lá na apostila número 1, tá? Com temperaturas médias anual em torno de 18 graus, uma pluviosidade em torno de 1.500 graus anual e bem distribuída ao longo do ano. Então, qual que é essa, pessoal? Bem distribuída ao ano. É essa que está bem distribuída ao ano? Não, não está bem distribuída ao ano. Né? Pelo contrário, está faltando precipitação. É a 1 também? Não. Por quê? Temos os meses do quê? Períodos do quê? De estiagem também. Então, qual que nos restou? A 2, porque ela fala aqui que a pluviosidade em torno de 1.500 milímetros anuais e bem distribuída durante o ano. E a sua temperatura em média 18 graus. Quando nós calculamos a média deste traço, eles dão em média 18 graus. Então, essa alternativa é a alternativa B. A C, daí no caso, o clima tropical caracteriza pelo domínio da massa de ar tropical atlântica, tropical continental e equatorial continental, com média anual de 24 graus. Então, nós temos uma média de 24 graus. Duas estações do ano bem definidas e pluviosidade em torno de 1.500 milímetros. Qual que é desses dois gráficos que sobrou? 1 e a 3 que fala assim, nós temos uma estação do ano bem definida na sua pluviosidade. Qual que é? É a 1. Olha só, lembra que eu falei no começo? Olha, verão e primavera, que nós temos o quê? O outono e inverno. Aqui, ó, o outono nós temos o quê? Uma queda pequena sobre a temperatura. Então, nesse caso, nós temos o quê? O clima tropical. E também, se nós fôssemos fazer o cálculo de mês a mês, ia dar em média 1.500 milímetros. Então, essa é a D. E a outra fala assim, o clima semiárido caracteriza pelo domínio das massas de ar equatorial atlântico e tropical atlântico, com temperatura média anual de 27 graus e com pluviosidade em torno de 750 milímetros, irregularmente durante o ano. Só. Ela é mal que distribuída durante o ano, né? Daí no caso. Aí a gente vê o que isso? Nós vemos que ela é mal distribuída durante o ano. Então, nós temos o quê? Essa outra alternativa. Então, ela é mal distribuída do ano e a sua temperatura, só, ela é elevada, ela fica em torno, olha só, ela chega quase próxima a 35 graus. Então, nós temos a alternativa D, temperaturas bem elevadas, poucas amplitudes térmicas ao longo do ano e também nós temos o que? Pouca precipitação ao longo do ano, ou seja, em média 750 milímetros. Tá? Então, a alternativa correta aqui, quando nós formos olharmos aquele gabarito que nós fizemos, é a alternativa C, que fala 1C, 2B, 3D e 4E. As outras, elas estão erradas. Bom, pessoal, esses foram alguns dos testes que eu trouxe para vocês estarem vendo. Desculpa, eu estou um pouco rouco, estou com dor de garganta, por isso que eu estou tentando falar um pouquinho rápido, porque está ardendo, eu estou tomando até meus remédios aqui.
E espero que você seja de sucesso e tranquilidade no vestibular da UEL. E que nós vemos vocês no resultado do vestibular daqui a alguns dias também. Desejo sucesso para vocês e até mais. Tchau, pessoal!